dos Apóstolos começa a dividir, a Bíblia diz que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todos foram alimentados e sobrou quantos cestos? 12. Sobrou 12 cestos Glória a cheios de Deus. pães. Beleza. O discipulado continua. Aí, logo em sequência, ele agora prega na terra, isso aqui foi na terra dos judeus, agora ele prega na terra dos gentios, uma segunda multiplicação dos pães e peixes. Nessa segunda multiplicação, ele passa do lado do lago de Genezaré, ele passa para o outro lado, que ele estava aqui, é terra dos judeus, e lá na outra parte, chamada terra dos gentios. Ele passa para essa outra parte. Quando ele chega lá, ele prega para a multidão e passado depois, não assim no mesmo evento, depois. Aí ele vai lá, se juntou lá do outro lado, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí Jesus, quando desce do barco com os discípulos, ele pergunta, vedes essa tão grande multidão? Que faremos para dar de comer a todo esse povo? Aí veja que os discípulos já não falam mais que não tem dinheiro, já não fala mais que não tem pão, já não despreza o que tem. Já eles falam assim, temos aqui 7 pães. Aí ele pega os pães, leva, dá graças a Deus, manda dividir e acontece a mesma coisa. Só que na hora de recolher o cesto que sobrou, só sobrou 7 cestos. Aí eles voltam. Quando eles voltam, que eles entram no barco, aí Jesus olha para eles e fala assim, ó, tomem cuidado com a doutrina, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí eles ficam um falando com o outro, mas aqui está reclamando de fermento, nós nem pegamos o pão dos fariseus, está reclamando de fermento, por que ele está reclamando por causa de pão? Que a gente não trouxe pão? Aí Jesus vem depois, dá uma dura neles, Jesus deu uma dura e fala assim para eles, vocês lembram da primeira multiplicação que eu fiz? Tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tinha só 5 pãozinhos, eu multipliquei, quantos cestos sobrou? Eles falaram 12. Então, vocês viram agora que tinha só 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E tinha 7 pães, mas só sobrou 7 cestos? Vocês não entendem ainda isso não? Aí, Jesus brabo aqui, viu? Ele estava brabo. Aí eles pegaram e... Aí vai aparecer lá em Mateus capítulo 16, vai dizer assim, ó. E então eles entenderam que ele não estava falando do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Mas por que Jesus fez isso? Por que ele repreendeu eles? Se eles entregaram os pães e fizeram lá, qual foi o erro deles? Qual foi a falha deles? Quando a gente vai olhar a segunda multiplicação, lá no livro de Marcos, Marcos dá um detalhe que nos outros você não acha. Marcos ele diz assim, ó, capítulo 8 de Marcos, verso 14. E os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo a não ser um pão. Ou seja, eles não trouxeram pães, mas no barco tinha um pão, que tinha ficado lá moqueado. Esse é o 8º pão, escondido no texto aqui, ó. O 8º pão. Por isso que Jesus foi falar para eles, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, a doutrina deles. Por quê? Quem eram os fariseus? Fariseus eram os religiosos que viviam nos templos, mas eram mentirosos e falsos. E os saduceus eram os religiosos políticos que viviam no templo de Herodes, que eram incrédulos, porque eles não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição, um monte de coisinha. E aí então, Jesus briga com eles, falando assim, ó, cuidado com a doutrina, aí eles vão entender. Lá em Mateus capítulo 16, verso 12, eles foram entender que Jesus não estava reclamando do pão. Jesus estava reclamando, cuidado com a doutrina, com o ensino dos fariseus e saduceus. Por quê?
fariseu, falso, hipócrita, mentiroso. E o saduceu, incrédulo. Era Jesus dizendo assim, ó, por que vocês falaram que só tinha 7 pães? Sendo que um ficou escondido aí. Por que mentiu, dizendo que só tinha 7, sendo que um ficou escondido aqui? Por que vocês não entregaram tudo? Quando eu pedi, me entregue os pães, por que vocês não me deram tudo? Por que vocês comigo ainda têm ressalva? Por que comigo vocês ainda não abrem e entregam tudo que tem? Por que vocês não se entregam por completo? E na sua vida, qual é o 8º pão que você está escondendo de Jesus? Você acha que ele não sabe? Por que você acha que só sobrou 7 cestos lá? Porque ele sabia que tinha um 8º pão escondido. Quando você esconde as coisas de Deus, limita as coisas que Deus faz na sua vida. Uma bênção. Entendeu? Tem gente que tem o 8º pão escondido dentro do coração. Ele não se entrega verdadeiramente. Ele não confessa tudo. Sempre tem alguma coisinha que ele deixa escondido lá. Jesus fala assim, se entrega por completo. Não retenha um pão escondido. Por quê? Não seja falso comigo. Não seja hipócrita comigo. Não mostre uma coisa, na verdade, sendo outra. Me entrega 7 pães, mas na verdade um ficou escondidinho lá. O que você tem deixado escondido que tem atrapalhado o seu relacionamento com o Senhor? E isso influi nas bênçãos e nas obras que Ele tem para fazer através da tua vida. Podia estar fazendo muito mais, mas o alcance não é tão maior porque a sua falta de entrega total gera nele isso. Gera mau resultado, gera falha no resultado. E tem muita gente que tem um 8º pão escondidinho. O 8º pão esconde num quartinho que ninguém pode entrar, ninguém pode ver. Coisas na vida que não confessa, coisas na vida que não se entrega totalmente. Então Jesus disse assim, ó, por que vocês não entregaram tudo? Isso não é só na hora da ceia, né? É ali no momento de intimidade com Deus. Isso né? aqui é para tudo na vida que você, na hora de uma oferta que Deus falar com você, na hora de confessar alguma coisa, não reter. Não, ela é a minha irmã. Por que você não falou que era sua mulher? Mas que ela é irmã também, né? Então não foi uma mentira, foi uma meia verdade. Para com essas coisas com Deus, velho. Para com esses negócios. Não fica escondendo o 8º pão, não. Entregar os 7 pães foi dizer que ela era irmã. Mas o 8º pão era revelar que era mulher. Você não crê? Aí é onde entra o fermento do saduceu. Você não crê? Está com medo? Você acha que ele não ia prover pão para vocês? Porque você está com 8 pães aqui. Aí falou que só tinha 7. Por quê? Ficou com medo dele dar os 8 pães e não prover nada para você? Você está com medo de liberar o que você tem, achando que Deus não vai te recompensar? Achando que Ele não vai te dar o que você precisa? Que Ele vai tirar da sua mão para ajudar os outros, para deixar você passar necessidade? Aquela brincadeira que a gente fala, vai descobrir um santo para cobrir outro? Você acha que Deus vai fazer isso com você? Aí Jesus bateu na canela deles e falou assim, ó, não seja como o saduceu, incrédulo, rapaz. Vocês não lembram que na primeira multiplicação, vocês não tinham nada, apareceram com 5 pãozinhos, eu fiz sobrar 12 cestos, um para cada um de vocês. Para vocês nunca mais dizer que não carrega pão. Aí agora eu pergunto, cadê o pão? Aí vocês me vêm só com 7 e deixam um escondido, achando que, não, para quando a gente voltar, a gente não ficar com fome e não ter nada para comer, eu vou deixar um pão escondido aqui. Que é isso, rapaz? Que falta de fé é essa? Que incredulidade é essa? Que sintonia, sincronia, ou o que vocês estão fazendo aí junto com o saduceu, que está gerando no coração de vocês incredulidade? Quem me segue e quer ser ensinado por mim, tem que agir pela fé e tem que se entregar totalmente. Não retenha o 8º pão e creia que ele é poderoso para multiplicar na sua vida tudo aquilo que você precisa. Ele não vai deixar você passar necessidade. É promessa dele. É promessa dele. Busque o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você vai no texto lá e está dizendo, não vou deixar você passar fome,
Não vou deixar você passar sede. Não vou deixar você ficar com frio. Eu vou cuidar de você. Melhor do que cuido de um passarinho, porque você vale mais do que um passarinho. Eu vou cuidar de você e vestir você. Melhor do que o lírio, que é tão glorioso, mas eu vou cuidar de você melhor ainda. Mas não vem agir comigo escondendo o 8º pão, não. Não vem aqui esconder as coisas de mim, não. As outras obras que eu fiz não são suficientes para vocês crerem no que eu falo? Então, eu tenho certeza que nesse texto Jesus falou com eles duro, bravo. Falou de maneira... Por isso que eles ficaram ali arrazoando no coração. Poxa, ele está reclamando por causa de pão. Vendo dessa forma mesmo assim, com esse um pão, é pesado esse texto. É pesado. É pesado. Eu tenho para mim que 5 deles estavam envolvidos nesse pãozinho escondido. Só 5 saiu, o restante não. Os outros não sabiam, mas os outros acharam que tinham pegado tudo. Mas 5 sabiam que tinha um pão escondido lá para comer depois. Caramba, mano. Eu penso assim porque aí dá para entender porque que só sobrou 7 cestos. Quantos cestos faltou? Faltou 5. Talvez sejam os 5 que esconderam o pãozinho lá. Caramba, que tal? Ô, parceiro, deixa eu ir no banheiro depois dessa. Calma aí, rapidinho. Caramba.